Brasil, um nome que a gente repete, que a gente ouve muito, mas que poucas vezes a gente para pensar na origem e na relação desse nome do nosso país com o meio ambiente do qual a gente depende tanto. Tudo começa lá na invasão europeia. Quase uma semana depois de avistar a terra de Vera Cruz, em 22 de abril de 1500, um dos primeiros atos dos marinheiros liderados pelo Pero Vaz de Caminha em Porto Seguro foi derrubar árvores para fazer lenha e construir uma cruz. Na falta de planos da coroa portuguesa para aproveitar a região recém-descoberta com mais feitorias, viramos uma região de exploração de recursos naturais, principalmente do pau de tinta, o tronco de madeira vermelha que servia para a extração de tinta com essa cor. A árvore herdou o nome pau-brasil, que já se dava para as madeiras vermelhas, com cor de brasa, que vinham da Ásia. E o país herdou o nome da madeira que tanto tínhamos na Mata Atlântica. A terra de Santa Cruz do Brasil, ou Terra do Brasil, virou o Brasil, provavelmente o único país que tem o seu nome originado em uma árvore. E os madeireiros que extraíam essa madeira se tornaram os brasileiros. Não somos brasilienses ou brasilianos, nós somos brasileiros, extratores de pau-brasil. Nada mais simbólico da nossa exploração do meio ambiente, que começa assim que o país começou a ser formado, que o Brasil seja o recurso explorado e o nosso gentílico, o nosso adjetivo pátrio brasileiros, seja o dos extratores de pau-brasil. O nosso nome marca essa relação conflituosa com o meio ambiente do qual a gente depende completamente. E não que os indígenas não explorassem os recursos naturais antes dos europeus. Fizeram isso por milênios aqui, mas fizeram isso de uma maneira bem mais sustentável. Enquanto os europeus, admirados com a madeira e com a tintura do pau-brasil, exploraram tanto esse recurso e destruíram tanto da Mata Atlântica que a árvore que deu o nosso nome quase foi extinta. A nossa dependência e a nossa exploração insustentável do meio ambiente são tão presentes que o Brasil quase ficou sem pau-brasil, que ainda é uma espécie em risco de extinção. Com esse vídeo aqui, a gente começa uma série de 12 episódios que vai tratar justamente disso, do meio ambiente e da sustentabilidade no Brasil. A gente tem muito o que conversar. Não só sobre nossos biomas, como a Mata Atlântica, o Cerrado ou a Caatinga, mas também sobre as formas que usamos esses recursos. Começando pelo desmatamento neste vídeo, também vamos falar sobre as queimadas, para em seguida vermos o que acontece quando esse uso deixa de ser sustentável, como as mudanças climáticas. Veremos o processo de desertificação pelo qual o Nordeste do país passa e a crise hídrica que já afeta a nossa vida, da produção e exportação de alimentos ao preço da energia elétrica. Veremos também as ondas e as ilhas de calor que se tornam cada vez mais frequentes e mais severas, a perda de biodiversidade que enfrentamos e a poluição atmosférica e marinha que vem da nossa atividade. Para terminarmos falando sobre um desafio fundamental para o nosso futuro, o uso de energias renováveis e o enorme problema do aquecimento global. O nosso desmatamento moderno começa na Mata Atlântica e ela pagou um preço enorme pelo desenvolvimento do Brasil. As primeiras ocupações do país, que deram origem às primeiras cidades na Bahia e no Rio de Janeiro, foram portos e feitorias feitos para a exploração da Mata Atlântica. Foi para controlar e tornar esse tipo de extração um pouco mais rentável a longo prazo que a coroa luso-espanhola criou em 1605 o Regimento do Pau-Brasil, que é um conjunto de leis e normas que ditava o quanto podia ser extraído da madeira, que era a madeira de lei. E mesmo assim a gente seguiu desmatando a Mata Atlântica, justamente por conta da ocupação humana da região costeira e de outras regiões que a Mata Atlântica cobria. Não só por causa do uso do material como lenha e como a madeira para as construções, mas também por causa dos vários ciclos de desenvolvimento que vieram depois, que seguiram fazendo jus a essa natureza extrativa do nosso nome. Nos séculos 16 e 17, com o aumento da ocupação aqui no Brasil, a Mata Atlântica foi desmatada para dar espaço para plantas trazidas de fora que poderiam ser exploradas comercialmente. Começando pela cana-de-açúcar, que foi o motivo do desmatamento e o motivo para a importação de africanos escravizados.
Depois ainda tivemos no século XVIII o ciclo da mineração, que começou na região de Mata Atlântica do Rio Doce, em Minas Gerais. No século XIX começou outro ciclo, o de cultivo do café, que também tomou espaço de floresta, mas dessa vez nos morros e nas regiões montanhosas, que até então tinham passado mais intactas por não serem propensas para a cana. E quem processou e levou o café foram as indústrias e as ferrovias, que consumiram madeira para a construção e para a produção de carvão e celulose, enquanto movimentavam cidades que precisaram tirar a mata para poder crescer. Todos esses ciclos acabaram empurrando a Mata Atlântica para o ponto atual dela. Hoje resta menos de 1/8 da sua área original. E se a gente considerar fragmentos maiores do que 100 hectares, que é o tipo de tamanho que é necessário para poder preservar espécies mais raras, hoje restam menos de 10% da mata que os portugueses encontraram assim que eles chegaram aqui, o que é uma perda enorme de espécies. E mesmo assim, a Mata Atlântica ainda é uma das regiões mais biodiversas do mundo. Porque com as flutuações climáticas do passado da formação dela, a Mata Atlântica chegava a crescer até encontrar a floresta amazônica ou a floresta andina. E aí trocava plantas e animais com esses biomas, só que depois vinham secas e ela passava por outra separação, e aí os seus animais e as suas plantas continuavam evoluindo isolados. E isso deu origem a várias espécies únicas. Tão únicas, inclusive, que agora são ameaçadas de extinção. A Mata Atlântica tem o maior número e a maior proporção de espécies ameaçadas de extinção dos nossos biomas. São quase 600 delas, ou mais da metade das espécies ameaçadas no Brasil. São espécies como o muriqui do sul, que é o mono carvoeiro, que é o maior primata das Américas e um senhor dispersor de sementes. Nosso desmatamento sistemático começa com a Mata Atlântica, mas nem de longe para nela. Conforme a nossa ocupação e o uso das terras aumentou, os outros biomas também tiveram que ceder espaço. Um deles é o Cerrado, o nosso segundo maior bioma, que só não é maior do que a Amazônia. E a sua ocupação é bem mais recente e dependeu de avanços tecnológicos que permitiram o uso das terras bem menos férteis. A tendência do aumento de destruição com o desenvolvimento de maquinário, técnicas e por conta de políticas econômicas é especialmente marcante no Cerrado. Tanto que com o incentivo da produção pecuária e do crédito para criadores na década de 1970, ele deixou de ser a última fronteira agrícola. Em seguida, junto da pecuária, passamos a ter também o cultivo de soja no Cerrado, que também aumentou seu desmatamento. Em 2015, quase metade da produção de soja do Brasil foi cultivada lá. E quase metade do bioma do Cerrado já havia sido desmatado para o plantio de soja e para a criação de gado. E por mais que tenha quem argumente que o Cerrado não é biodiverso e aí não seria uma grande perda para o uso agrícola, esse argumento tem grandes falhas. O Cerrado, primeiro, é um dos grandes centros de biodiversidade do mundo, com mais de 280 espécies ameaçadas de extinção. É o bioma do tatu canastra, que é o maior e mais raro tatu do mundo, além de ser o grande centro de diversidade da mandioca, que é uma fonte de alimento para centenas de milhões de pessoas. Ou seja, se a gente precisar de novas variedades de mandioca para melhorar o seu rendimento, o valor nutritivo, ou até a resistência a pragas ou alguma característica importante, é lá no Cerrado que a gente tem que buscar as plantas com as quais cruzar ela. A gente tem muito o que preservar no Cerrado. E o seu uso podia ser mais direcionado. A gente tem uma forma de conciliar essa necessidade da preservação com o agronegócio. Por exemplo, manter a expansão da soja só nas áreas que já foram desmatadas, principalmente nas pastagens de baixa produtividade, reduziria a área de cultivo de soja só em 2%. Dividindo o interior do país com o Cerrado e com a Amazônia, também temos o Pantanal, que é uma savana inundada periodicamente, o que além de ser um fenômeno lindo e importante para a pesca e para o turismo, gera uma biodiversidade enorme e bastante única. O Pantanal brasileiro é a maior planície de inundação da Terra e é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, como um patrimônio natural mundial e uma reserva da biosfera. São pelo menos 36 espécies ameaçadas de extinção no Pantanal, das quais 2 delas são endêmicas, ou seja, só acontecem lá. Mesmo assim, pelo menos 16% desse bioma é ocupado pela agropecuária e a expansão dessa atividade é uma das maiores pressões sobre o Pantanal.
Pode parecer que regiões com pastagens nativas são naturalmente ideais para a criação de gado, afinal o pasto já está lá. Só que para a criação, as plantas nativas são substituídas por pastagens exóticas, com espécies de capim vindas de outros lugares que crescem melhor e rendem mais alimento, e ao mesmo tempo competem com as plantas nativas e tomam o seu espaço. E junto dessa pressão de longa data que é a criação de gado, a partir de 2019 o Pantanal voltou a ter uma outra ameaça muito séria, porque nesse ano foi cancelada a proibição do cultivo de cana-de-açúcar na floresta amazônica e no Pantanal, que tinha sido criada em 2009 para preservar os nossos biomas. E agora esses biomas vão ter que competir com a pecuária e com o cultivo da cana, com a diferença de que no caso da soja e na criação de gado, tem uma pressão internacional imposta por sanções comerciais contra a soja e contra o gado criados em regiões de desmatamento. Já a cana-de-açúcar atende a uma demanda interna pela nossa produção de etanol, que não impede o seu cultivo em áreas desmatadas. E enquanto o novo Código Florestal Brasileiro de 2012 exige que os imóveis rurais na Amazônia preservem 80% da vegetação nativa, na região do Pantanal a obrigação é só de 35% de região nativa. Se outras mudanças de leis passadas forem exemplo, os efeitos dessa liberação podem ser terríveis. Outro bioma que sofre uma grande pressão de exploração é o Pampa, um bioma de campos planos bem particular do Rio Grande do Sul, que é compartilhado com o Uruguai e a Argentina. É a casa do veado campeiro ou veado branco, que também pode habitar o Cerrado e o Pantanal, mas já teve a sua população reduzida de dezenas de milhões para menos de 100 mil indivíduos. São pelo menos 78 espécies ameaçadas de extinção no Pampa, das quais 38 acontecem só lá. E mesmo assim o Pampa tem um grau de proteção muito mais baixo do que os nossos outros biomas. Menos de 0,5% dos campos estão em unidades de proteção integral. A sua exploração para a agropecuária é bastante antiga e bem tradicional da região e ocupa quase metade do bioma. Só que a pressão sobre o solo com a agricultura intensiva aumentou muito nas últimas décadas. Outro bioma rico em espécies ameaçadas é a Caatinga, que é a nossa Mata Branca, um bioma que tem arbustos e áreas florestais que secam anualmente e daí ficam brancas. É um bioma único do Brasil, lar de espécies como a arara vermelha e a ararinha azul, com 125 espécies ameaçadas de extinção, das quais 47 acontecem só lá. A Caatinga foi cada vez mais ocupada desde a chegada dos europeus, principalmente nas regiões mais próximas dos rios. Mas desde o século XVII, descobrimos como limpar e queimar terrenos para transformá-los em pastagens. A Caatinga é mais um bioma onde a demanda para a agropecuária aumentou e hoje tem quase 40% dele ocupado para isso. É a maior pressão de desmatamento desse bioma. Entre ocupações humanas, cidades, agropecuária e regiões de regeneração de floresta, quase metade da vegetação nativa da Caatinga já tinha sido desmatada em 2012. E, por último, em termos de importância, tamanho, biodiversidade ou até de influência no nosso clima, o nosso maior bioma é a Amazônia, que demorou mais para ser desmatada pela própria dificuldade de acesso a ela e do manejo. Ao contrário dos outros biomas que já vimos até aqui, bem mais desmatados, quase 80% da Amazônia ainda é ocupada por florestas. Ela ainda é o lar do boto cor-de-rosa, que é o nosso golfinho de água doce, da onça-pintada, da seringueira, da vitória régia, do guaraná. Quase 3/4 dos nossos mamíferos e 4 em cada 5 espécies de aves do Brasil ficam lá. É tanta biodiversidade que a Amazônia é o lar de quase 10% dos primatas do mundo. E muitas dessas espécies estão ameaçadas pelo desmatamento crescente. São 180 espécies ameaçadas de extinção na Amazônia, das quais 124 só acontecem lá. Mas eles têm perdido cada vez mais mata, principalmente para a expansão de pastagens e para a plantação de soja concentrada na parte sul e leste da floresta, o chamado Arco do Desmatamento. E assim como nos outros biomas, o seu desmatamento foi acelerado na década de 70. No caso da Amazônia, isso aconteceu principalmente por causa dos esforços de desenvolvimento da região, que trouxeram incentivos fiscais, migrantes, estradas como a Transamazônica que facilitam a extração de madeira, além da construção de hidrelétricas. O seu desmatamento também seguiu ciclos de crescimento econômico, como o pico de crescimento e de desmatamento que aconteceu quando teve um aumento do crédito agrícola em 1994.
Nos anos 2000 aconteceu de novo, outra onda de desmatamento por causa do uso de mais pastagens. E agora, mais recentemente, tem uma outra onda de desmatamento acontecendo por causa do aumento de produção de carne e de soja, que dessa vez está concentrado no Mato Grosso e no Pará. Como muito do seu desmatamento é recente e feito na base de ferramentas como o trator e a motosserra, que fazem um estrago muito mais rápido do que os machados da ocupação mais lenta da Mata Atlântica, ou mesmo da Caatinga, a Amazônia mostra de perto a influência enorme que incentivos econômicos e políticos podem ter. E depois desse crescimento de derrubada de florestas no final da década de 90 e no começo dos anos 2000, em 2012 o Brasil conseguiu um feito inédito entre países tropicais, que foi o de reduzir a taxa de desmatamento em 84% em relação ao pior ano até então, que era 2004. A gente estava a caminho de reduzir o desmatamento e de atingir as metas de redução de gases de efeito estufa de acordo com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que foi estabelecida em 2009. Só que de 2013 em diante nós revertemos essa tendência e voltamos a desmatar cada vez mais, com um aumento ainda mais acentuado a partir de 2019. Por exemplo, em janeiro de 2012, o Cerrado registrou um número de incêndios maior do que a média para o período. Por mais que os incêndios façam parte dessa dinâmica, desse bioma, eles não costumam acontecer tanto nos meses chuvosos como janeiro, muito menos se concentrar em regiões como o oeste da Bahia e o sul do Piauí e do Maranhão, que é onde tem a grande produção de soja. E o mesmo aconteceu na Amazônia, que em janeiro de 2022 registrou o maior recorde de desmatamento desde o começo do monitoramento dela pelo INPE em 2015. Mesmo sendo um mês úmido, onde normalmente não acontecem queimadas. A destruição dos biomas tem uma série de impactos que a gente vai ver ao longo dos vídeos. Alguns podem ser atenuados, outros podem até ser corrigidos ou revertidos. Só que a perda da biodiversidade é um caminho sem volta. As espécies extintas se foram e muitas a gente nem chega a conhecer. E com o desmatamento não são só as árvores que podem ser extintas, também se vão os animais que dependem delas, especialmente grupos como lagartos ou as formigas, que têm menos capacidade de se dispersar do que aves ou mosquitos. Isso sem falar nos impactos indiretos. Uma floresta do tamanho da Amazônia influencia o regime de chuvas do Brasil todo, além de contar na absorção de carbono mundial. Nós apostamos no modelo de desenvolvimento através da agricultura e da exploração, e em parte conseguimos avançar muito com essa produtividade. Nos tornamos grandes exportadores de soja, café, frango, açúcar e carne bovina. Mas ao custo de quase 82 milhões de hectares de ecossistemas nativos que foram convertidos em pastagens ou em área de cultivo só de 1985 a 2020. Trouxemos o desenvolvimento das regiões produtoras de gado e soja, mas também geramos concentração de renda e de terras, além do aumento da violência e da degradação ambiental. A nossa política de desenvolvimento e o investimento que a gente faz em setores como a agropecuária, através de órgãos como o BNDES, tem uma relação direta com o aumento do desmatamento. E isso não precisa ser assim. O caso da moratória da soja mostra a diferença que um incentivo certo pode fazer. Organizações não governamentais convenceram os principais compradores de soja mundiais a não comprar soja que viesse de terras desmatadas na Amazônia brasileira a partir de 2006. Nos anos anteriores a esse acordo, quase 30% do crescimento do cultivo de soja aconteceu em áreas que tinham sido recém-desmatadas para o plantio e não na base da ocupação de pastagens ou de áreas que já tinham sido desmatadas antes para outras coisas. Depois do acordo, o crescimento do plantio em áreas desmatadas, para isso, caiu para menos de 1%. Segundo o estudo sobre o sucesso desse programa, a moratória da soja foi pelo menos 5 vezes mais respeitada e menos infringida do que o Código Florestal brasileiro. Graças a uma combinação de uma política simples de ser cumprida, graças a sistemas de monitoramento e de fiscalização simples e transparentes, como é a vigilância por satélite feita pelo nosso INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e graças ao número pequeno de compradores que têm o poder de controle sobre a compra da soja e com isso podiam fazer bastante pressão nesse mercado. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem a Agenda 2030, que é uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável. São objetivos pensados para poder promover o desenvolvimento, só que ao mesmo tempo proteger o meio ambiente e o clima. Se a gente quer continuar dependendo da natureza de uma maneira mais produtiva,
Isso tem que ser mais sustentável e tem que ser benéfico para a maioria, e para isso nós precisamos de algumas estratégias. Como, por exemplo, propõe um estudo sobre aumento de produtividade conciliado com a redução do desmatamento amazônico. Para isso a gente precisa eliminar a grilagem de terras, limitar as terras disponíveis para a expansão de atividades agrícolas e precisa reduzir o desmatamento nas propriedades privadas, aplicando o Código Florestal que já existe e promovendo cobranças de mercado contra o que vem desse desmatamento. E também precisamos incentivar a produção nas áreas que já foram desmatadas, para fazê-las serem mais bem aproveitadas, com pequenos e médios agricultores recebendo assistência técnica, assistência de produção e assistência de mercado, de maneira que possam aumentar a produção com o melhor uso das terras que eles já têm e que já estão ocupadas, sem precisar expandir para lugares com mais desmatamento. A gente não tem como viver sem contar com a natureza. Só que isso não quer dizer que a natureza tem que ser destruída de maneira irreversível no processo.